Pessoal, vamos então dar continuidade aos exercícios. Essa aula aqui vai ser bem mais tranquila do que a outra, tá? No primeiro vídeo, na verdade, porque aqui é só a parte teórica, são dois exercícios aqui tranquilos, tá? Questão número 3. A figura mostra as linhas de força do campo eletrostático criado por um sistema de duas cargas pontiformes, Q1 e Q2. Pode-se afirmar que os sinais das cargas Q1 e Q2 são, respectivamente, olha só, lembrando, né, que vocês têm que anotar isso aí no caderno, tá? O que acontece? Aqui, gente, é bem tranquilo, vocês têm que lembrar do sentido das cargas elétricas, lembrando que no positivo você sai e no negativo você entra. Então aqui, gente, era só você observar isso, tá? Se você vê uma situação onde você tem saindo setinha, né, de uma carga, você já sabe que é positivo. Você vê entrando é negativo. Se você vê duas situações onde você tem dois entrando, é porque os dois são negativos. E então dois saindo, né? É porque você tem um campo aqui positivo, tá bom? Então era só isso aqui, você vai dizer que Q1 é positivo e Q2 é negativo. Então você pode deixar destacado aí que nesse primeiro vai ser positivo e nesse segundo aqui negativo, tá bom? Então, né, certamente vai cair alguma questão dessa na prova, relacionando, né, a questão dos campos elétricos, você tem que saber visualizar, inclusive quando houver repulsão, porque aqui nesse caso a gente está tendo uma atração. Lembra lá dos princípios, né, da eletrostática, inclusive aquela parte teórica, né, que eu falei que é para vocês reverem, né, lá nos dois primeiros vídeos, onde eu trabalhei uma revisão com todos os 10 exercícios, aqueles conceitos vão ser aplicados aqui em campo elétrico e força elétrica, como vocês já perceberam, tá? Então você tem que ter essa parte conceitual bem amarrada para poder resolver as partes tanto de força quanto de campo elétrico, tá? Em blindagem eletrostática e tudo mais, tá? Então aqui você vai ter carga positiva, tá? E carga negativa. Tranquilo? Vamos então para a próxima questão. Exercício número 4. Um eletrodoméstico bastante popular nos dias de hoje é o aparelho de micro-ondas, que tem como princípio de funcionamento a produção, né, de micro-ondas para aquecer alimentos. Porém, a radiação produzida dentro do aparelho não consegue escapar. Com base nesta explicação, explique o que é a gaiola de Faraday e dei 3 exemplos, né, de gaiola de Faraday. Olha só. Nós já vimos aqui então, né, sobre a questão da blindagem eletrostática. Quando estiver falando de gaiola aqui, né, de Faraday, vocês têm que lembrar, né, da blindagem eletrostática. O que vai ser a blindagem eletrostática? Nós já vimos isso, né, batemos bastante esse assunto, vocês então ficaram com um trabalho aí para poder, né, fazer, né, aprofundar esse conteúdo. Vocês basicamente têm que responder aqui, né, que ela vai ser uma blindagem eletrostática, como nós já falamos, que não vai permitir, né, que haja campo elétrico no interior dos condutores ou de estruturas metálicas. Lembra lá que no interior você não vai ter campo elétrico? Né? Então todo o material que é condutor, né, quando você cria um sistema de gaiola, de blindagem, no interior o campo elétrico vai ser nulo. Então ele vai ter cargas elétricas, né, vão se distribuir no exterior, então você vai ter a distribuição por fora. Né? Lembra daquela imagem que eu mostrei, né? Quando você joga lá um aparelho de Tesla, né? De descarga elétrica de Tesla, ele vai bater totalmente do lado de fora, mas a pessoa que está do lado de dentro vai estar totalmente segura. Então a carga elétrica vai se distribuir do lado de fora, externamente, e, né, isso em situação, né, de um condutor metálico, tudo bem? E vai distribuir de maneira que o campo elétrico, então, no seu interior vai ser nulo. Então você vai ter toda a carga sendo distribuída do lado de fora, tá? A carga fica distribuída exteriormente e por dentro o campo elétrico é nulo, beleza? Então vou colocar essa resposta detalhada para vocês terem aí no caderno. Então, né, deixo aqui bem detalhada a resposta, tá? Falando que é uma blindagem eletrostática, que não permite que haja campo elétrico no interior dos condutores ou de estruturas metálicas. Isso ocorre porque as cargas elétricas se distribuem no exterior do condutor ou da estrutura metálica, né, se redistribuindo de maneira que o campo elétrico resultante em seu interior seja nulo. É aquilo que nós já vimos, tá? Mais para vocês fixarem mesmo o conceito. E os 3 exemplos, gente, que nós poderíamos dar aqui, um deles você poderia colocar que é o próprio micro-ondas, mas além do micro-ondas, poderíamos dar o exemplo do carro ou de qualquer outro veículo automobilístico que seja totalmente metálico, coberto de material metálico exteriormente. Não sei se vocês sabem disso, mas numa situação de relâmpago, numa situação de tempestade, o ideal é que você fique dentro do carro. Se você estiver, por exemplo, passeando, né, com a sua família, uma coisa assim no carro, o ideal é que você fique dentro, porque
pelo carro ser totalmente metálico, ele vai gerar um campo, né? Vai gerar uma blindagem eletrostática, e por dentro você vai estar seguro, porque não vai ter uma descarga elétrica no interior do carro, mas sim somente pelo lado de fora, daquela mesma forma que eu mostrei para vocês, tá? Então poderíamos dizer que o veículo, o carro automobilístico de modo geral, seria aí um exemplo de gaiola. Outro também que poderíamos falar seria o dos cabos, né, de TV, né, que possui uma malha de metal que vai ser intercalada com um isolante e que vai revestir o fio condutor interno, né, e que vai transportar o sinal recebido pela antena. Também seria um outro exemplo aqui, tá? Então ele vai funcionar como uma gaiola porque não vai permitir que haja interferência de campos elétricos externos sobre o condutor, tá? Então vocês poderiam colocar esses 3 exemplos aí, tá? O próprio aparelho de micro-ondas, um carro, né, de material totalmente metálico e um cabo de TV a cabo. Tranquilo? Vou botar aqui para vocês poderem ter a resposta aí no caderno. Fechamos então a resolução das questões, tá? Porque eu tinha preparado basicamente essas 4 questões, mas para a gente poder aprofundar o conteúdo de força elétrica e de campo elétrico, poder meio que amarrar o conteúdo, tá bom? Para vocês terem uma quantidade de questões aí boas. Volto a repetir, não estudem apenas por essa aula, até porque vocês estariam estudando de forma errada. Revejam todas as aulas. Então acho que a melhor revisão que vocês poderiam fazer é pegar todos esses vídeos que eu fui gravando até agora e que vocês têm acesso aí lá na minha conta. Então vocês podem acessar, com 2 horas mais ou menos vocês conseguem ver tudo praticamente, e aí vocês revejam, né, comparando com as anotações do caderno, né, e procurando fixar os conceitos. Tudo bem? Então fechamos aqui a resolução das questões, tá? E até uma próxima. Grande abraço.